O boi que guardava o sábado, capítulo 28. E assim transcorreu a manhã. Por volta do meio-dia, eles já haviam feito 5 viagens. Nicolai ficou sem fala. Que poderia dizer? Deus realizava um milagre espantoso e o fazia de um modo que Nicolai jamais teria predito. Durante a tarde toda, os dois trabalharam. Nicolai se cansou de suas corridas constantes atrás do boi e da carreta. Era quase ridículo. A semana toda ele estivera tentando fazer com que o boi corresse, mas havia fracassado miseravelmente. Agora era ele quem corria para acompanhar o boi, e isso começava a deixá-lo cansado. Após as idas regulares para dentro da caixa, seus músculos se haviam realmente atrofiado, mas essa era outra parte incrível de todo aquele impressionante milagre. Nicolai tinha energia e desfrutava o pleno uso de suas pernas. Verdade, os músculos não eram mais rígidos e resistentes como haviam sido, mas ele conseguia acompanhar e as pernas não lhe falhavam. Havia algo a ser dito a esse respeito. Embora se cansasse e lhe faltasse um pouco do fôlego, ele não se permitia ir dentro da carreta, mesmo na viagem de ida à fonte com os barris vazios. Sabia que não poderia arriscar-se a cansar o boi. O velho Maxim devia estar chegando ao ponto da exaustão. Como sustentar aquela velocidade e intensidade durante tantas horas? Nicolai continuava pensando que o boi desabalaria a qualquer minuto, mas isso não aconteceu. Ele continuava indo. Era um milagre realmente. Sem sombra de dúvida, ninguém menos que o Espírito de Deus sustinha o boi sobre suas pernas. Foi emocionante ver como as coisas ocorriam. Nicolai não ousou fazer uma pausa, por medo de que, de alguma forma, perdessem o impulso que Maxim havia adquirido. Na hora em que as sombras da tarde se alongavam, eles haviam completado 7 idas à fonte. Precisavam de apenas mais uma última viagem. Conseguiriam terminar tudo ao pôr do sol? Estaria Nicolai arriscando a sorte se levasse Maxim à fonte uma vez mais? Felizmente, Maxim tinha ideias próprias. Quando Nicolai virou o carro e fez uma pausa para verificar o ângulo do sol no céu, o boi partiu sem hesitação. Nicolai sentia-se faminto, mas não teve escolha. Precisava seguir. Pegara um pão ao passar pela cozinha por volta do meio-dia, mas isso havia sido tudo o que comera. A última ida à fonte foi a mais difícil de todas. A impressão de Nicolai era de que nunca acabaria. A essa altura, Maxim diminuíra um pouco a marcha, mas a parada na fonte lhe deu necessário descanso. Bebeu bastante água, por longo tempo, como já fizera tantas vezes naquele dia. Mas quando Nicolai colocou as tampas nos barris e deu a volta no carro, Maxim partiu como das outras vezes. Novamente, Nicolai precisou correr para acompanhá-lo, mas os dois tomaram fôlego e era como se nada pudesse detê-los. Deus os havia verdadeiramente abençoado com a vontade e a energia para alcançar bom êxito. A essa altura, parecia que o repouso do sábado seria realmente bom. Nunca na vida ele aguardara tanto descanso no santo dia do Senhor. Nunca tivera tanta certeza de que Deus atuava por trás dos bastidores para realizar um milagre. E tudo por amor a um pastor russo que se dedicara a honrar a Deus e ao seu memorial da criação. Enquanto corriam pelas estepes da planície siberiana, as sombras se alongavam ainda mais. Muitas criaturas se movimentavam para a chegada da noite. Os lemingos se reuniam às dezenas nos cômoros de carriço, guinchando e tagarelando em sua conversa de roedores. Uma solitária coruja os observou de seu posto no terreno coberto de relva da tundra. E, na direção norte, postava-se meia dúzia de lobos das pradarias russas, esperando que a lua surgisse. Observaram com interesse o homem e o boi passar correndo, com a carreta aos solavancos atrás. De modo surpreendente,
Nicolai não dedicou um pensamento sequer aos lobos. O normal seria ficar com medo do número deles, mas honestamente não tinha tempo a perder. Ele tinha um sábado para o qual se preparar, e o campo estaria à vista ao fazer a curva. Não era o momento de ter medo de um ataque de lobos. Deus realizara um milagre para o pregador e o boi, e neste momento Nicolai tinha certeza de que uma centena de lobos não teria sido capaz de detê-los. Maxim chegou ao campo, com as pernas ainda trotando. Foi somente quando a carreta encostou junto à cozinha que suas pernas pararam de se agitar. Somente então o homem se permitiu parar e tomar fôlego. Ali estavam os outros 8 barris cheios de água, esperando para serem usados no dia seguinte. O sol ainda não se havia posto, mas estava muito perto disso. Com o auxílio de Deus, Nicolai havia completado a tarefa impossível que se empenhara em cumprir. Ao deslizar os barris pela rampa colocada junto ao carro, Nicolai inclinou a cabeça e deu um suspiro de alívio. O milagre fora completo. Não havia outra explicação para o trabalho do qual se haviam desincumbido. Deus verdadeiramente fizera a sua parte. Nas longas sombras do dia que terminava, um verso bem conhecido veio à mente de Nicolai. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6. Nunca na vida de Nicolai um verso das Escrituras fizera tanto sentido. Jamais um texto fora tão rico em seu significado. Nicolai verdadeiramente triunfara no teste que havia ameaçado anular sua fé, e a vitória foi mais doce do que qualquer outra coisa que ele já experimentara ou alguma vez imaginara.